Olá, começando mais uma ABC da Notícia. Eu dou boas-vindas para você que nos acompanha pela Band News FM, para você que preferiu nos ver pelos vídeos das redes sociais também. O bom é que a gente pode se encontrar pelas redes sociais e você pode entender melhor assuntos importantes que rondam nossa sociedade. Público bem informado faz as melhores escolhas. Eu sou Maria Cristina Poli, começando mais uma edição hoje sem o nosso Alexandre Sayad, que precisou viajar para Porto Alegre, mas ele está bem representado aqui por duas de suas alunas. Já já eu explico por quê. Lembro que este programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance. ABC da Notícia, se complica, a gente explica. Nosso assunto de hoje é... Antes de falar sobre o assunto de hoje, eu vou lembrar aqui de uma campanha que existia há muitos anos no Brasil. Talvez os mais velhos vão lembrar que era a campanha de uma lingerie que falava sobre o primeiro sutiã, que falava o primeiro sutiã a gente nunca esquece. E era uma menina que andava no viaduto do chá, toda poderosa, só com o sutiã, e no final falava, o primeiro sutiã a gente nunca esquece. E essa campanha, depois as pessoas se apropriaram dela e usavam para outras coisas. O primeiro beijo a gente nunca esquece, o primeiro isso e aquilo a gente nunca esquece. E hoje o nosso assunto aqui é o primeiro voto a gente nunca esquece. Nós vamos falar sobre o voto não só desses debutantes, que a gente tem alguns aqui no estúdio e online também, mas também desse momento único, histórico, que o Brasil vive. Temos a maior geração de jovens no nosso país nesse momento. São quase 50 milhões entre 15 e 29 anos, um quarto da população. Os dados são do Atlas das Juventudes, no plural mesmo. Os pesquisadores estão aqui para falar com a gente e daqui a pouco a gente começa, inclusive, explicando o porquê desses Juventudes no plural. Mas antes eu vou começar conversando com esses jovens que estão aqui no estúdio e também online, que são jovens que já estão com título de eleitor, todos com menos de 17 anos, ninguém tem 18 anos, e eu gostaria de entender por que elas resolveram. Na verdade, a nossa produção aqui escolheu só meninas para virem para o estúdio. E eu gostaria de saber delas por que elas resolveram tirar o título, não esperar os 18. Aqui está a Isabela Messori, de 17 anos, está a Lígia Santoro, de 17, online a Renata Jesus da Silva, de 17, e também a Evelyn Torres Duarte, de 16 anos. Começando por você, Isabela, por que você resolveu tirar o seu título e não esperar os 18? Então, eu tirei meu título assim que eu fiz 16, na realidade. E lá em casa a gente sempre discute bastante política, então eu sempre fui muito incentivada também a ir atrás, criar minha opinião. E eu acho que a pandemia também afetou muito isso, porque eu tive muita mais curiosidade, muita mais vontade de ir atrás, porque eu ficava o dia inteiro em casa, eu era bombardeada com notícia, um monte de coisa em relação ao governo, né, que na pandemia foi, acho que, uma das principais notícias que tinha. Então, isso me despertou muita vontade também de querer fazer minha parte como cidadã, falar, eu quero votar em alguém, eu quero também colocar alguém que represente meus valores. Foi um período muito para eu pensar nos meus valores e o que eu queria para o país, né, que querendo ou não é onde a gente vai crescer. E então eu tirei porque eu tenho muito essa vontade de, mesmo com 17 anos, eu sinto que eu já tenho a capacidade de escolher alguém com uma responsabilidade que eu criei durante esses anos. E eu quero colocar meus valores em algum candidato, em alguém. Lígia Santoro. Lígia, por que você resolveu fazer o seu título antes dos 18? Eu pensei assim, porque é um direito nosso, o voto é um direito nosso, e mesmo sendo recente o voto a partir dos 16, é um direito que a gente tem, é um jeito da gente exercer nossa cidadania. Então, se eu tenho propósitos, eu tenho valores, por que não externalizar isso? Então, eu sempre tive esse interesse também, eu sempre fui muito engajada nessas questões, enfim, grêmio da escola, conjuntos, debates que a gente tinha, e eu sempre gostei muito desse meio. Então, eu tive a vontade, acho que é um jeito da gente colocar as nossas vontades para fora, conseguir praticar isso, não deixar só, enfim, na nossa própria cabeça. E, querendo ou não, é um representante que vai ficar por 4 anos. Daqui 4 anos eu vou estar em outra situação e, enfim, acho que eu teria me arrependido se eu não tivesse tirado.
Agora a gente vai aqui para Paraisópolis, para o ProSaber, que é um trabalho super legal que tem aqui pertinho, inclusive da Band, e a gente vai conversar com a Renata Jesus da Silva, de 17, e a Evelyn Torres Duarte. Evelyn, começando por você, que tem 16 anos, por que você resolveu tirar seu título? Olha, com 16, é igual a minha filha. Minha filha fez 16, olha, ela ficou, a Mariana pegou no pé da gente, falou, eu quero meu título, e fez também. Ela tem os motivos dela, eu gostaria de ouvir os seus. Então, assim, eu decidi tirar o título de eleitor com 16 anos, porque é um direito nosso, a gente tem esse direito de votar em alguém, de fazer a diferença. E se, tipo, nós, os jovens, somos a mudança para o Brasil, por que não começar agora, ao invés de com 18 anos? Uhum. E você? Bom, eu vi a Renata, né? Não, a Evelyn, desculpa. Agora é você, Renata. Então, a professora Luana, ela sempre falou que o nosso voto é importante, o voto de cada um é importante para formar o Brasil, né? E foi o que a garota que está aí disse, desculpa, esqueci o nome. A Lígia. Lígia. Ela disse que a pessoa vai ficar por 4 anos. 4 anos, a gente já vai ter 18. Então, assim, já seremos adultos, já trabalhamos e teremos que saber de inflação. Então, por que não estudar um pouco mais cedo sobre esses temas do que ficar sem saber nada mais tarde? Agora, você estava dizendo um pouquinho antes da gente começar a gravar o programa que você quis tirar o título porque te ajudava na busca de um emprego, você já ter o título. E que depois você, inclusive, foi mudando de ideia, porque você começou a acompanhar aí as campanhas, você começou, inclusive, a ver debate, e você começou a achar que o seu título podia ter uma utilidade maior, é isso? Sim, sim. Eu sempre gostei de debate e eu já ganhei um debate aqui no Instituto mesmo. E ver um debate de verdade foi muito legal e, né, ajudou a me formar opiniões e a me deixar mais confusa. Eu já tinha. Uhum. Daí você falou, ainda bem que eu tenho o título, né? Posso usar, né? Bom, gente, aqui no estúdio eu recebo também a Mariana Rezegue, que é coordenadora geral do Atlas das Juventudes, e o Matheus Torres, do Em Movimento, organização que é co-realizadora dessa pesquisa. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Eu gostaria, então, de começar aqui por essa pergunta que, na verdade, eu estou falando desde o começo do programa. Por que juventudes, Mariana, no plural? Boa tarde a todos. Polly, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui discutindo com as juventudes e mulheres, né, maravilhosas. Eu acho que quando a gente começou o processo de desenvolvimento do Atlas das Juventudes, que é esse grande repositório, né, de evidências sobre as juventudes no Brasil, a gente sempre trouxe esse complexo conceito de a gente falar sobre juventudes, que é uma coisa tão ampla, tão diferente, tão diversa, dependendo do contexto que você vem no Brasil, né? Então, você olhar para a juventude, você tem que saber que a gente está falando de um contingente de 50 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos. A gente tem que olhar para um contexto de diversidade imensa, né? Então, a gente tem uma diversidade racial, uma diversidade de classe, e a gente tem uma desigualdade muito grande. A gente estava comentando aqui anteriormente também. A desigualdade entre os jovens é maior do que a desigualdade na sociedade em geral, ou seja, dependendo de onde você nasce, de onde você vem, qual é a sua classe, qual é a sua raça, você vai ter um contexto muito diferente sendo jovem no Brasil. Então, a gente precisa falar de juventudes para que a gente possa também entender que a gente não vai ter uma juventude única, que tem o mesmo perfil, o mesmo anseio, o mesmo sonho, a mesma vontade. A gente vai ter diferentes contextos, diferentes realidades, e para isso a gente precisa pensar diferentes políticas, diferentes programas, diferentes oportunidades, né? Porque nem todo mundo está no mesmo caminho. Então, acho que a gente olhar para a maior geração de jovens é entender que a gente tem muita potência, né?
muitas potências, a gente fala no plural também, mas que a gente também tem muitos desafios. A gente precisa conseguir vencer os desafios para incluir sustentavelmente a maior geração de jovens do nosso país. Agora, a gente viu que foram 2,5 milhões de novos títulos emitidos agora, né, para essa eleição, para essa faixa etária. Isso indica, como a gente viu aqui as meninas falarem, que existe um desejo de participação. Como é que vocês flagraram esse desejo de participação, Mataus? A gente fala Mataus, dá vontade de falar Mateus, né? Mas Mataus, como que isso é flagrante, assim, para vocês que fizeram essa pesquisa em campo? Boa tarde, gente. É um prazer poder trazer esse tema, assim, para discutir com vocês, porque um dos nossos achados é justamente mais de 30% dos jovens que responderam a uma das etapas do Atlas indicam que têm sim interesse em participar da política, mas não acompanham, não estão ali envolvidos diretamente. E esse dado que você trouxe, 2,5 milhões, é praticamente o dado que eu tenho do TSE é de 28% da população de jovens no Brasil que emitiu esse título. Então, é quase que precisamente o que a gente aferiu no Atlas, enquanto a idade, enquanto evidência, né? E acho que dentro dessa perspectiva de pensar 2,5 milhões de títulos emitidos, a gente está falando de uma juventude que ela está ali querendo construir o seu futuro, né? Ela está se responsabilizando, como as meninas bem trouxeram, sobre o que é esse futuro, o que é esse próximo passo enquanto sociedade, onde é que a gente está, quem é que nos representa. Acho que essas indagações, elas estão na maior parte dos jovens que eu conheço e, consequentemente, isso faz a gente querer pensar um processo de participação efetiva na sociedade, na construção de uma política, na construção de um futuro e uma sociedade mais justa, né? Uhum. Agora, eu queria voltar ao assunto das juventudes e ilustrar aqui com as meninas. A Mariana falava das juventudes, né, que são várias juventudes com sonhos, desejos diferentes. Eu queria voltar para as meninas lá em Paraisópolis, que é a Evelyn e a Renata. Vocês estão aí? Sim. Eu gostaria de perguntar para vocês, quando vocês imaginam votar, vamos pegar aqui, claro que a gente vai votar para vários cargos eletivos, aí deputados e tal, não sei o quê, mas vamos pegar o cargo máximo, presidente. Na escolha desse candidato, que a gente não precisa falar o nome aqui, o que vocês esperam que eles possam, na hora que você escolher o seu candidato, o que ele pode fazer para influenciar a sua vida? Ou seja, dentro dos sonhos que você tem, que vocês têm, do que vocês querem traçar para a vida de vocês, que vocês esperam conseguir, você pensa assim, esse sujeito, eu vou votar nele, eu gostaria que ele fizesse uma política pública que pudesse traçar e proporcionar o que para as suas vidas? Renata. Bom, nós aqui do projeto gostaríamos, eu acho que eu vou representar todo mundo aqui, de que eles fosse mais ativo, escutasse o povo. Porque todo mundo tem uma reclamação para fazer, tem uma melhora, que ele não tire já os benefícios que nós já temos e que ele vá, participe mais, não só na época de eleição, que ele faça o governo dele mesmo, o nome dele na história, nesses 4 anos. Mas o que esse novo presidente poderia fazer, de novo, que pode beneficiar vocês numa trajetória de vida? Porque, por exemplo, uma política pública, que é o Estatuto da Juventude, que existe desde 2013, não existe nada efetivo que possa ter mudado a vida das pessoas, a não ser meia entrada no cinema, meia entrada não sei o quê. Não existe uma política pública que fala, puxa, isso aqui mudou a vida dos jovens brasileiros e tal. O que vocês acham que poderia estar sendo feito que ampliar a formação de vocês ou ia melhorar o campo de oportunidades? Então, porque assim, eu acho que o jovem, no geral, ele é muito pouco visto, sabe? Ele realmente é um jovem que tem poucas oportunidades e os estudos, tipo, não todos, mas na maior parte dos estudos,
é muito vago, sabe? A gente não tem muitas informações, principalmente sobre política. Poucos jovens sabem que têm o direito de tirar o seu título e exercer o direito de votar para poder colocar alguém que represente ele lá naquele cargo. Porque tem muitos poucos projetos sociais, os jovens têm poucos espaços no Brasil em geral, sabe? A educação, eu acho que poderia melhorar melhor na parte da vida mesmo, porque eles ensinam muitas coisas que a gente não vai usar ou vai esquecer, porque não tem como ensinar quem não quer ser ensinado. Então, assim, tem áreas que a gente quer aprender. Então, eu acho que de políticas públicas, eles poderiam ajudar melhor na área da educação. Não só para os alunos, mas também para os professores, que ganham pouco e são funcionários públicos. Melhorar a escola como um todo, não só a vida dos alunos, mas também dos professores. Sim. E vocês, Sim. meninas, aqui, o que vocês acham que esse novo presidente poderia fazer para melhorar a perspectiva de vida para vocês? Bom, eu concordo plenamente com o que a Renata falou. Eu acho que a questão da educação é uma coisa muito presente na gente no momento, né? A gente, no terceiro ano do ensino médio, a gente já passou pela nossa trajetória escolar, estamos terminando agora. Então, a gente sente muito isso. Isso que ela falou da gente receber conteúdos que a gente simplesmente esquece ou que não vão adicionar muita coisa na nossa vida. A gente sente muito esse impacto. Então, eu acredito que políticas públicas relacionadas à educação e à cultura, que é um meio que eu me envolvo bastante, eu danço. Então, eu estou bem envolvida nesse meio e de incentivo à cultura, porque a nossa coordenadora ela sempre fala que conhecimento é poder. Então, se a gente não tivesse conhecimento, a gente não estaria tendo essa coragem de se responsabilizar para ter o voto, por exemplo. Então, eu acho que a cultura e a educação são dois meios para a gente ter o conhecimento e, enfim, viver como sociedade. E você, Isabela, o que você pensa sobre isso? Eu também concordo muito com todas, né? Eu acho que a educação e a cultura, que nem a Eli já falou, são meios muito importantes para a gente também saber agir na sociedade, porque a gente, como jovem também, a gente está entrando nessa sociedade, né? A gente está começando a ter mais contato com o mundo. E realmente ter um incentivo à cultura, ter uma educação boa, uma educação que vai ajudar a gente a realmente se inserir de forma, como eu posso dizer, sabendo realmente das coisas, sabe? Que a gente tem segurança para fazer de forma consciente. Eu acho muito importante um governo que invista nisso também. Agora, Mariana, o Brasil tem pressa. Pelos dados do Atlas, o Brasil está com muita pressa, não é? Pelos números que você traz aqui, porque em 2060, 1 em cada 4 brasileiros terá 60 anos. Sim. A gente vive um momento muito importante na nossa história. A gente tem a maior geração de jovens que a gente já teve e pelas projeções que a gente vai ter como sociedade. A gente já está envelhecendo, então a gente já atingiu o pico do que a gente chama de bônus demográfico, esse fenômeno que tem um nome estranho, mas que na verdade é uma grande parte da população nasceu, virou jovem, então a gente tem aí uma oportunidade de aproveitar a potência de vocês como jovens, como economicamente ativos, para que a gente possa alavancar o crescimento da sociedade. Basicamente é isso. O que acontece no Brasil é que a gente tem uma grande defasagem de inclusão. Então, a gente está falando aqui de diversas juventudes. A gente sabe que a gente não consegue garantir oportunidades para todas as juventudes no Brasil hoje em dia. Os dados são bem assustadores em relação à educação, evasão escolar, trabalho, saúde mental, que é uma coisa que apareceu bastante na pandemia. E se a gente não fizer isso agora, isso, como você disse, olha, isso vai ser um problema para a gente também no futuro. A gente vai ter uma população envelhecida que não foi incluída no momento em que poderia ter sido incluída. E aí isso vai virar um peso como desenvolvimento, com aposentadoria. A gente precisa garantir para as juventudes a oportunidade agora, porque não é bom só para vocês que são jovens, mas é bom para a sociedade como um todo. A gente vai garantir mais equilíbrio e mais sustentabilidade para o país. Eu gostaria de voltar, então, aqui, falando com o Matheus, para ele nos dizer um pouco sobre essa pesquisa, sobre as fontes de informação, como que foi a comunicação para essa campanha, de trazer os jovens como fonte de informação para essa campanha que resultou nesse big guia aqui de orientação para quem quer realmente se relacionar com os jovens no Brasil.
Acho que dentro desse processo aí da comunicação, a gente tem uma coisa que é chave, né? De entender que a gente não pode falar numa mesma linguagem para públicos diferentes. A gente precisa adaptar como a gente chega para essa população, como a gente chega para esse jovem, para essa jovem que está ali, muitas vezes, num contexto que não acessa essa informação de uma maneira mais dura, mais técnica, mais científica. Então a gente fez um trabalho de comunicação junto com a Condzilla, que é uma produtora aí super famosa, um dos maiores canais do YouTube no Brasil. E a gente construiu com eles um processo de comunicação sobre o incentivo à emissão do título eleitoral das juventudes numa linguagem bem localizada nessas realidades, né? Então, o nosso foco principal foi dialogar com juventudes que estão nas periferias urbanas do Brasil e que pudesse também trazer essa estética, essa linguagem, as gírias, o jeito de se comportar para também dentro desse processo de comunicação, para também incentivar essa população que muitas vezes é sempre invisibilizada dentro do contexto social, político, econômico. Então, dentro da comunicação, a gente produziu uma série de vídeos para as redes sociais que tinham essa estética do TikTok, do Instagram, com esses cortes mais curtos, assim, que acabavam viralizando, né, e tomando mais corpo nas redes sociais. E também, ao final desse processo aí, a gente lançou um clipe com a MC Sofia, que chama Voto e Atitude, que também está no YouTube, se vocês quiserem ver. E também foi super legal, e ela também recentemente completou 18 anos, então ela acabou sendo de fato a nossa porta-voz dentro desse processo de comunicação e que foi super válido e super rico, assim, de construir. E agora, com esse material todo, que eu chamei de guia, eu acho que é realmente um guia, né? O que vocês pretendem fazer com que na verdade, isso aí é um mapa da mina para quem quer se comunicar com o jovem brasileiro, né? Exato. A gente tem, como a gente falou anteriormente, a gente tem uma oportunidade muito grande nas mãos e a gente precisa aproveitar as potências das juventudes e garantir que a gente consiga desenvolver essas potências, né? Então, acho que esse é um ponto. E aí o Atlas é esse grande repositório de informações, então quem quiser acessar lá, tem bastante conteúdo, a gente fez diferentes formatos de pesquisa, tem uma biblioteca, enfim, tem muita informação. Mas acho que uma coisa importante de dizer é que a partir do Atlas, esse ano, a gente lançou uma agenda de incidência para a política pública. Além da gente mobilizar o jovem para participar socialmente com a gente, né? Ou seja, vá votar, vá fazer as suas ideias chegarem nas urnas, vá representar o que você acredita, qual é o seu valor, é também que a gente consiga que a política pública, como você disse, né, existem poucas políticas públicas que transformaram realmente, sustentavelmente, a vida das juventudes brasileiras. Como é que a gente transforma a política pública para, pensar as juventudes como agenda prioritária, pensar um plano que seja sustentável, que não independa do governo ou de quem está no poder, mas que a gente tenha um plano como país. A gente usa uma metáfora que é interessante, que é, se o Brasil fosse uma pessoa e a gente perguntasse para o Brasil, qual é o seu plano para as juventudes? Não existe plano, não existe estratégias traçadas, não existe o que a gente quer fazer. E a gente viu nos últimos anos uma queda brusca do orçamento, né, em relação às juventudes. Então, se você olhar para políticas públicas direcionadas exclusivamente para as juventudes, a gente teve o menor orçamento dos últimos anos, agora nessa nova fase aí, desde 2020. Então, a gente tem um potencial na mão que a gente precisa fazer agora. E aí, o Juventudes Agora, que é esse processo de incidência, vem com essa lógica de trazer para qualquer pessoa que trabalha com juventudes os caminhos necessários para lutar por uma política nacional que seja uma política de Estado para as juventudes. A gente pode aproveitar o final do bônus demográfico, e por isso a gente tem falado de construir a década das juventudes brasileiras, para que a gente possa garantir que qualquer pessoa, em qualquer contexto que seja jovem, possa acessar os seus direitos. Não, e quando a gente pensa, né, gente, que investir em educação, que é investir no jovem, aumenta a riqueza do país, é só você olhar para qualquer país próspero que a gente vive invejando aí com dor de cotovelo, todo mundo querendo viajar, ganhar bolsa, ir para lá, não sei o que, né? Todos foram aqueles que investiram nos jovens, né? E a gente aqui com esse número que vocês trazem, realmente é espantoso, que a gente vive esse momento único, né, de uma geração jovem desse tamanho, é realmente espantoso. Agora, como que os jovens, eu pergunto para vocês, como que eles têm se interessado em fazer política? Porque dessa maneira tradicional não é, porque a gente vê poucos vereadores jovens, né, que seria um início ali da vida pública, né, são poucos, assim. Eu acho que nessa eu vou
fazer a duplinha aqui com o Matheus, porque ele é jovem, ele pode me complementar, né? Porque eu já não sou mais jovem. Mas eu queria trazer que eu acho que nas nossas pesquisas a gente detectou uma grande vontade das juventudes participarem, mas que a política institucional já não representa um espaço que seja atraente e acolhedor. Então, tem um distanciamento de como a política institucional ela é feita. Então, partidos, a gente vê um desengajamento em relação a isso. Conselhos, as institucionalidades, elas foram um pouco rechaçadas por essa geração que chegou, mas a gente vê uma grande movimentação, e aí a Lígia trouxe, né, que ela é muito ativa no Grêmio, nos coletivos, nas organizações. A gente vê uma grande movimentação dos jovens em diferentes formas de fazer política, que não seja institucional. Então, a gente tem os slams, os coletivos, os movimentos, as organizações sociais. E aí os dados nos mostram que os jovens participam muito ativamente quando chamados para esses espaços, porque eles têm a linguagem, eles têm um formato que atrai mais, eles têm um jeito de fazer que muitas vezes escuta, né? As meninas que estão aqui online trouxeram, né? A gente quer se sentir escutado. E a política institucional muitas vezes não tem esse espaço, né? Então, como é que a gente abre esses espaços? Então, tem tanto uma força da gente mobilizar o jovem para participar mais ativamente, mas também pensar como é que a gente transforma as nossas instituições para que elas possam acolher na linguagem que o jovem precisa, né? Então, eu queria que o Matheus me complementasse. Acho que esse lugar aí do chamar o jovem para participar é muito simples, né? A institucionalidade vai lá e fala, criei uma conferência, criei uma política, criei um evento para vocês virem, mas qual linguagem foi usada para chegar nesse jovem? De que maneira isso foi comunicado? De que maneira isso foi mobilizado? Então, acho que, completando o que a Mari traz, é que a juventude hoje, ela olha para o processo de participação social e o processo de participação político a partir de causas também. Então, se você der um Google, que seja você pesquisar organizações que trabalham com educação, organizações que trabalham com meio ambiente, trabalho, saúde, você vai encontrar uma coleção enorme de coletivos, movimentos, organizações que muitas vezes não estão nem formalizadas, que debatem esses temas nos territórios, que tem lideranças e protagonismos de jovens com histórias, assim, extremamente ricas. Antes de estar no movimento, eu fiz parte do Engajamundo, que é uma organização que forma ativistas no Brasil inteiro. Então eu tive contato com essa riqueza que o Brasil tem de lideranças nos territórios e que também não estão sendo escutadas, que não estão sendo É como se o jovem estivesse entrando por outras portas, né? Não deixa eu entrar por aqui, eu vou abrir a porta do lado, sei lá. Exatamente. Né? A gente acha um jeito de participar. Acha um jeito, muito bom isso, muito legal. Eu gostaria, assim, de entender um pouco como que vocês, meninas, se informam e gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham disso. Fontes de informação. Gostaria de começar lá pela Evelyn, pela Renata. Como é que vocês têm se informado sobre... Agora, focando mesmo nesse momento que a gente está vivendo no país, que é um momento tão histórico, tão importante. Como é que vocês têm se informado? Então, atualmente a gente está se informando através das propagandas eleitorais, pela TV, mas, para falar a verdade, acaba sendo um pouco dificultoso de entender as propostas que eles estão proporcionando, porque a linguagem é completamente diferente da nossa, sabe? Aí, às vezes a gente recorre ao TikTok, ao Google, mas é meio complicado. Você também, Renata? Sim, e outra, quando tem curso aqui no ProSaber, a gente gosta de debater bastante mesmo, mais do que deveria do horário, sobre política, sobre assuntos da sociedade atual, em geral. Mas, assim, é tudo muito científico mesmo, o jeito que eles falam, não dá para entender. E também fazemos parte, vamos votar. Nosso voto também conta. Se você quer que só que primeiro ganhar a eleição, entender, né? Se você quer ganhar a eleição, você precisa que o adolescente que tirou o título te entenda, porque o voto dele também conta. Nossa, políticos, olha que informação preciosa. Você tem que se fazer entender primeiro. Vocês aqui, meninas, o que vocês diriam? Então, eu acho que eu pego informação de todos os lugares, de cada lugar eu pego um pouco de informação, né? A gente na escola, a gente conversa bastante, a gente tem aula de atualidades lá, inclusive, várias nas redes sociais, várias plataformas no celular mesmo, é sempre bom verificar, dá até um certo medo, né, de não ser alguma coisa verdadeira ou de outros anos, então a gente sempre tem que ir atrás.
E nas televisões também, eu tô acompanhando diversos canais, várias coisas também que tem a ver com política, para tentar pegar de todos os lados um pouco e conseguir formar minha própria opinião. Então agora todas as 4 vão começar a seguir o ABC da Notícia, por favor. Ali tem informação acessível, traduzida para vocês. Bom, eu gostaria de saber a opinião de vocês com relação a esse acesso à informação, porque a informação traduzida, a gente brinca aqui que a informação em letra de forma é muito importante para que as pessoas tenham acesso. O acesso hoje é uma chave, né, para você entender o que está acontecendo no mundo e você fazer a melhor escolha, né? Sim, acho que conhecimento é poder, é uma forma bem bonita. Gostou da frase, bem né? bonita de traduzir, né? Mas eu acho que a gente vê uma mudança também, né? Das pesquisas que a gente faz e das que a gente acessa aqui também em relação às juventudes. Há uma mudança no consumo de informações do que a gente tinha há alguns anos atrás, né? A gente tinha uma força bastante dos jornais impressos, das revistas, a gente viu essa transformação acontecer para o digital, mas mais do que isso aconteceu agora uma mudança grande em relação ao conteúdo escrito, né? A informação ela tem sido muito a partir dos áudios, então é ótimo que a gente está aqui fazendo esse exercício de falar aqui, mas podcasts, rádio, enfim, a gente tem trabalhado bastante nessa lógica, mas também as redes sociais e num conteúdo que seja de fácil absorção, né, e visual. Então, a gente tem esses dados, né, que se vocês pesquisarem aí tem bastante informação sobre isso. O tempo de retenção num texto, às vezes, é 10 segundos, é muito rápido. A pessoa não vai ler até o fim, né? Eu sou jornalista, lembro dessa lógica de cortar pelo pé, né? Lá no fim, a notícia que já passou, a informação tem que passar bem rápida, porque as pessoas já tinham uma visualização rápida, mas diminuiu ainda o tempo de retenção ali de acesso, e a gente precisa pensar esses conteúdos traduzidos. Então, muitas vezes, nós que somos especialistas, por exemplo, com pesquisa, a gente quer contar a história inteira, aprofundada, e aí a gente chega na comunicação e a pessoa fala, a gente vai conseguir passar um tweet aqui do que vocês querem. E aí a gente fica sempre um pouco angustiado, mas isso é uma forma de se traduzir, óbvio. Você tem que pensar a forma de não gerar fake news, de não gerar informações falsas, de dar profundidade muitas vezes, mas em diferentes contextos. E aí uma coisa legal que vem em pesquisas que a gente acessou é que muitas vezes os jovens não estão lendo notícias, mas, por exemplo, documentários é uma mídia que os jovens adoram, acessam bastante, Netflix, muito. Então, assim, a gente pensar essas traduções, e aí não à toa, a gente está falando que a gente está nas eleições dos vídeos, né? A gente vai ter uma força muito grande do vídeo nesse momento de informação para escolher os candidatos, porque a informação, muitas vezes, ela não é traduzida, aí nas redes sociais a gente tem essa lógica de traduzir mais rápido, né? Os vídeos do TikTok são muito rápidos, os vídeos do Instagram também, a gente tem esse processo, mas a gente precisa saber também que a gente vai precisar, como sociedade, aprender a debater também, né? E acho que esse é um passo 2 aí, que também tem uma construção que é não só acessar a informação que eu quero acessar, porque as redes sociais te permitem viver nesse espaço, mas também permitir acessar informações que tem conflitos, debates, então acho que esse é um passo 2 também. Esse lugar da construção da ideia, né, do diálogo sobre uma perspectiva, sobre uma pauta. Acho que eu sou da geração limbo, né? Eu sou do final de 1994, então hoje eu tenho 27 anos, mas eu tô ali na beirolinha de ser geração Z. Quase, se eu tivesse 26 anos, seria geração Z, né? Essa é a conta. Então, eu vi essa migração do papel, né, da enciclopédia. Eu lembro que minha mãe comprou uma enciclopédia uma vez em casa, a gente dava umas folhadas assim, para ver o advento do computador chegando em casa. Então, essa virada também é engraçada de observar como essa geração limbo. E acho que, para mim, pessoalmente, essa coisa do visual e do áudio também estão presentes, assim. Eu adoro os spaces do Twitter, que eles uns perfis que eu sigo promovem esses debates no canal de áudio, né, e essas ideias vão sendo também reagidas no tweet ali na hora, as pessoas vão comentando, e eu vejo muita Twitch também, que é o canal de streams, né, então vejo muita gente reagindo à notícia, a debate, à política. Eu acho que de repente essas notícias curtinhas, como disse a Mariana, pode ser ali um aperitivo de alguma coisa que você tem interesse, entendeu, e aí vai se aprofundar em outras plataformas e tudo mais. Gente, que delícia de conversa, super obrigada, a gente ficaria aqui mais tempo, mas nosso tempo realmente chegou ao final. Eu quero agradecer a participação no programa de hoje da Mariana Rezegue, coordenadora geral do Atlas das Juventudes, do Mataus Torres, do Em Movimento, que fez parte dessa pesquisa, das meninas do Primeiro Voto, Isabela Mitsori,
a Lígia Santoro, a Renata Jesus da Silva, a Evelyn Torres e faltou alguém? Não, né? Agradeço a Thalita Moreto pela colaboração nas redes sociais. Eu lembro que na semana que vem o Alexandre Sayad estará de volta conosco. Pela Band News FM, o apoio operacional é da Super Júlia Maciel e a coordenação foi do Renan Suquevicius. Espera aí que falta mais alguma coisa para falar. Espera aí. Lembro que este programa tem o selo de qualidade da Unesco Mil Alliance. Além de nos encontrar nas redes sociais, você pode enviar sua opinião ou sugestão pelo WhatsApp da rádio, que é o 999-592-100. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que também pode ser ouvido pelo Spotify. Tchau e até semana que vem.